Sejam todos bem-vindos ao canal Teologia, Bíblia e Doutrina da Igreja. E hoje iremos falar sobre o julgamento particular, o julgamento final, ressurreição da carne e também se a Igreja Católica acredita em arrebatamento. Se você gosta desse tipo de conteúdo e você tem interesse de aprender um pouco mais sobre isso, fique conosco. Voltamos depois da vinheta. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por você assistir este vídeo. Este tema que eu vi, inclusive em vídeos do professor Felipe Aquino, com muita gente com dúvidas sobre o juízo final e o julgamento particular. Então eu irei fazer daquela forma que eu sempre faço. Irei compartilhar a tela, onde eu irei colocar onde está na Bíblia, o que o catecismo diz, e os padres da igreja também dizem, que é a nossa tradição apostólica. Então teremos dois juízes, o particular e o juízo final. O juízo particular é aquele feito logo após a nossa morte. Então, irei compartilhar aqui a tela e falarei primeiro sobre o juízo particular. Bom, o juízo particular refere-se ao momento em que logo após a morte cada alma é julgada por Deus de maneira individual. Nesse instante, a pessoa recebe sua recompensa eterna ou punição, dependendo de suas ações e fé durante a vida terrena. Onde está isso? Na Bíblia. Em Hebreus 9, 27. É reservado aos homens morrer uma só vez, depois disso o julgamento. Aqui também, nesse versículo aqui, esse capítulo, versículo de Hebreus também já acaba com essa tese de reencarnação. Eclesiastes 12, 7. Então o pó volta à terra, de onde veio o Espírito volta para Deus que nos deu. Em Lucas, na parábola Lucas 16, 19 a 31, na parábola do rico e Lázaro, ele ilustra claramente a ideia de um julgamento imediato após a morte, onde as almas vão para destinos diferentes, paraíso ou tormento. No Catecismo, no parágrafo 1021, diz: a morte põe fim à vida do homem, como tempo concedido por Deus, para trabalhar pela sua salvação. 2 Timóteo 4 e 8. Após a morte, a alma do homem, separada do corpo, comparece diante de Deus para o julgamento particular, à espera da união com o corpo no dia da ressurreição dos mortos. Já no parágrafo 1022 diz: cada homem recebe sua retribuição eterna, já no momento da morte, na sua alma imortal, numa purificação no inferno, mas também no céu. Purificação, purgatório, inferno e céu. Como católicos, acreditamos nesses três destinos, que eu irei falar um pouco mais à frente. E os padres da igreja, que falaram alguma coisa sobre o julgamento particular? Vamos ver. Santo Agostinho, ele enfatizava que o julgamento particular encontra o pessoal com Deus, onde a verdadeira natureza da alma é revelada. Ele disse: depois da morte não há mais espaço para arrependimento, pois o destino eterno já foi selado. E São Gregório Magno explicou que o julgamento particular é um reflexo da justiça divina, onde cada alma é tratada de acordo com as suas obras e intenções. Então, logo após a morte, já vem o seu julgamento particular, como está lá em Hebreus 9, 27. Aqui você vai saber se você vai para o inferno, para o céu ou para o purgatório. Algumas igrejas protestantes acreditam em dormência, que a alma, o corpo vai dormir até esperar o julgamento universal. Não, já tem um julgamento particular e ali você já sabe para onde você vai. E depois teremos o julgamento universal. O julgamento universal, que eu também vou compartilhar a tela. O que seria o julgamento universal final? É o culminar da história humana, quando Cristo voltará glorioso e todas as pessoas vivas e mortas serão reunidas para serem julgadas publicamente. Neste momento, os corpos ressuscitarão e as almas se unirão novamente a eles, formando um veredito final e definitivo. Lá em Mateus 25, de 31 a 46, a parábola das ovelhas e dos bodes.
Jesus descreve o juízo final como um evento em que todos os povos serão separados, uns para a vida eterna e outros para a condenação. Em Apocalipse 20, 11 e 15, então vi um grande trono branco e aquele que estava sentado sobre ele. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Em João 5, 28 a 29. Não vos admireis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. No Catecismo, no parágrafo 1038, quando ele vier no esplendor de sua glória, acompanhado de todos os anjos, então sentar-se-á no seu trono de glória. Todas as nações serão reunidas diante deles, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. No parágrafo 1040, o juízo final manifestará plenamente a justiça e a misericórdia de Deus. Sentença proferida no último dia. Será apenas a publicação de cada um, que mereceu durante a vida mortal. E os padres da Igreja? Santo Irineu de Leão. Ele escreveu que o juízo final será um evento público universal, onde todos os segredos serão revelados e todas as justiças serão corrigidas. São Tomás de Aquino. Grande São Tomás de Aquino. Em sua Suma Teológica, ele explica que o juízo final serve não apenas para confirmar o destino de cada alma, mas também para restaurar a ordem moral do universo. São Cipriano de Cartago. Ele destacou que o juízo final será um momento de reconciliação para os justos e disposição para os ímpios, onde a verdadeira face de cada pessoa será relevada. Então, você terá seu julgamento particular, e aí você vai saber para onde você vai, se é céu, purgatório ou inferno. Quando vier Jesus no seu resplendor na sua segunda vida, onde estará o julgamento universal, onde todas as nações, todos os reis, aqueles serão julgados e todos eles, todos saberão para onde vai, não há nada escondido que não apareça, ali terá teu destino final. Só que ali não vai mudar. Se você foi para o céu, no seu particular, você vai continuar no céu. Se você for para o inferno, você vai continuar para o inferno. Agora, se você estiver no purgatório até lá, no julgamento universal você vai para o céu. Então oremos para que no nosso juízo particular, pelo menos estejamos no purgatório, que é a certeza de que iríamos para o céu. Agora eu vou fazer um quadro, botar aqui na tela um quadro bem legal, que vai ficar mais claro essa comparação do juízo final e particular. E falando, todos os versículos e citações do catecismo ficará na descrição do vídeo. Esse vídeo ficará um pouco longo, que é um tema bem aprofundado, mas vale a pena para você poder conhecer sobre esse assunto. Tem muitas dúvidas, de repente você tinha essas dúvidas na catequese, não tinha quem perguntar. E é um tema também que não é muito aprofundado nas catequeses. Você não ouve muito falar disso. E até em cursos bíblicos. Vamos lá, vou agora colocar aqui na tela um quadro que vai comparar bem o julgamento particular ao final. As diferenças. O julgamento particular do final. O particular, o momento, logo após a morte. No final, no fim dos tempos, quando Cristo retornar. O particular, seu caráter, é privado e individual. O universal é público e final. Corpo e alma. No particular, apenas a alma julgada, o corpo aguarda a ressurreição. No juízo final, corpo e alma são reunidos para o julgamento final. O particular objetivo determina o destino eterno da alma. E no final, como eu falei, vai revelar publicamente a justiça de Deus e restaurar tudo. E a carne? Nós acreditamos que a carne ressuscitará, como está lá no credo. Creio na ressurreição da carne. Agora eu vou comparar. Agora falarei, compartilharei a tela também, como se dará essa ressurreição da carne. Será que todos terão a carne ressurrecta? Ou só os justos e os ímpios não terão a carne, não haverá ressurreição da carne? Como que isso vai acontecer? É isso que nós vamos ver agora. A ressurreição da carne, a ressurreição da carne condiz com que nos fins dos tempos todos os seres humanos, tanto os justos quanto os ímpios,
terão seus corpos restaurados à vida. Essa restauração não será apenas física, mas também transformadora, pois os corpos serão glorificados ou transformados, refletindo a glória de Deus. Os justos ressuscitarão para a vida eterna, enquanto os condenados para a punição eterna. Está ligado intimamente ao juízo final, pois será no dia da volta de Cristo que todos os mortos sairão dos seus túmulos para serem julgados. Vamos ver agora as bases bíblicas para a ressurreição da carne. No Antigo Testamento, lá em Jó 19, de 25 a 26, eu sei que meu Redentor vive e que ele se levantará por último sobre a terra. Depois que a minha pele for destruída, ainda a minha carne verá a Deus. É um texto que tem as primeiras referências à esperança da ressurreição corporal. No Novo Testamento, João 5, 28 a 29. Não vos admireis disto, porque vem a hora em que todos os que estão no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. O que fizeram bem para a ressurreição da vida, os que praticaram mal para a ressurreição da condenação. Jesus ensina aqui que haverá uma ressurreição geral no fim dos tempos. Em Coríntios 1, 15, 42 a 44 e 51 a 53. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corrupção, ressuscitarão em incorrupção. Semeia-se em ignomia, ressuscitarão em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitarão em poder. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos serão transformados. Pois o que é corruptível será revestirá de incorruptibilidade. O que é mortal se revestirá de imortalidade. São Paulo explica que os corpos ressuscitados serão transformados em corpos glorificados. Apocalipse 20, 12 a 13. Vi os mortos grandes e pequenos, em pé diante do trono. E foram abertos livros. Foi aberto outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas escritas no livro, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo suas obras. O texto descreve o momento da ressurreição geral do juízo final. O catecismo, o que ele diz? No parágrafo 988 a 991. Creio na ressurreição da carne, ao que lemos no credo. O catecismo afirma que esta é uma verdade fundamental da fé cristã, proclamada no credo. A ressurreição da carne é garantida pela ressurreição de Cristo, que é primogênito dentre os mortos. No parágrafo 997, no fim dos tempos, Cristo ressuscitará todos os homens e todas as mulheres, o que fizeram bem para a ressurreição da vida, os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Parágrafo 1001. Neste mundo, o corpo participa da dignidade da imagem de Deus, mas estará plenamente sublimado somente na glória celestial. No 1038, quando ele vier no esplendor de sua glória, acompanhado de todos os anjos, então sentar-se-á no seu trono de glória. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. No 1042, no fim dos tempos, o reino de Deus alcançará sua plenitude. Então a matéria criada inteira, libertada da corrupção, participará da glória de Deus. A gente pode também ver no Evangelho, quando Jesus ressuscitou, o corpo dele já estava mudado, já era um corpo glorificado. No caminho de Emaús, os discípulos de Emaús não reconheceram ele. As mulheres também não reconheceram ele, nem os discípulos. O próprio Tomé precisou tocar as suas feridas para acreditar que foi ele. Imagine como que será nosso corpo. Eu fiz um vídeo e passando Tomás de Aquino, para ele a idade que nosso corpo ressuscitará é quando tivermos 33 anos, que ele chama de a idade da perfeição. Quem morreu antes, por exemplo, a criança, quando ressuscitar, terá aparência de 33 anos, e quando você for morrer se a pessoa morrer mais velha, voltará aos 33 anos. Não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Só na glória eterna que veremos isso. E o que os padres da igreja falaram sobre isso? Aqui vamos ver agora. Santo Agostinho, ele enfatiza que o corpo ressuscitado será transformado em algo superior, adaptado à vida eterna. Ele escreveu: os corpos dos santos serão semelhantes ao corpo glorificado de Cristo, imune à dor, à doença e à morte. Santo Tomás de Aquino, ele explica que a ressurreição da carne é necessária, porque o ser humano é uma unidade de corpo e alma.
A ressurreição restaurará a integridade humana, permitindo que o homem participe plenamente da vida eterna. São Gregório Nazianzo. Ele afirmou que a ressurreição é um dom extraordinário de Deus, que supera a corrupção natural do corpo humano. Para ele, a ressurreição é uma prova da onipotência divina e da bondade de Deus. São João Crisóstomo. Ele destacou que a ressurreição dos corpos é uma promessa de esperança para os fiéis. Ele escreveu: se crermos que Cristo ressuscitou dos mortos, também cremos que nós ressuscitaremos. Aspectos importantes da ressurreição da carne: a transformação dos corpos. Os corpos ressuscitados serão diferentes dos corpos terrenos. Os justos terão corpos imortais, incorruptíveis e glorificados, como o corpo de Cristo após a ressurreição. Está lá em Filipenses 3:21. Agora, destacar a universalidade. Todos os seres humanos, sem exceção, experimentarão ressurreição na carne. Isto inclui tanto os justos quanto os ímpios. A diferença estará no destino final, a vida eterna ou a condenação eterna. O que o Catecismo diz sobre isso? Lá no parágrafo 998 ele diz: todos os mortos ressuscitarão, os que tiveram feito bem para uma ressurreição de vida, os que tiveram feito mal para uma ressurreição de juízo. A cláusula todos os mortos exclui qualquer exceção, confirmando que até mesmo ateus, pecadores não arrependidos e condenados terão os corpos ressurrectos. Agora que vem o destino e como que serão esses corpos. Os justos recebem o corpo glorioso e corruptivo, cheio de luz e impassível, configurado ao corpo Cristo ressuscitado. Foi o que eu expliquei. Está no parágrafo 999. Os ímpios mantêm corpos indestrutíveis, mas sem a glória da santidade, destinada a suportar a segunda morte. Apocalipse 21:8. O Catecismo esclarece que a ressurreição dos ímpios não implica a redenção, mas plena manifestação da justiça divina. Parágrafo 1038. Aí no juízo final vai haver a união do corpo e da alma. A Igreja ensina que o homem unificado na alma e no corpo será julgado integralmente, pois pelo corpo participamos da luz ou das trevas espirituais. Parágrafo 364. Isso explica porque os condenados não são meras almas desencarnadas, mas seres incompletos que padecem no corpo e na alma, como está lá em Mateus 10:28. Então aqui, quando houver o juízo final, o nosso corpo, pretendemos que estejamos no céu, nosso corpo glorificado será conectado à nossa alma de novo. E aqueles que foram para a perdição, que vão para o inferno, também o corpo será encontrado na sua alma, mas não terá o corpo glorioso como aqueles que ressuscitaram para a glória eterna em Cristo. Agora também, para ficar mais claro que eu falei tudo aqui sobre as naturezas da ressurreição dos corpos, eu fiz uma tabela onde ficará bem claro a diferença dos corpos. Aspecto do corpo, do justo, glorificado espiritual, como está em Coríntios 15:34. Dos ímpios, corruptível, sem glória. Daniel 12:2. Destino, justos, vida eterna, João 5:29. Ímpios, condenação eterna, Apocalipse 20:14. Estado corporal, os justos, imune à dor, plenitude da vida. Os ímpios ficarão sujeitos ao sofrimento eterno. Essa foi a diferença. E qual o significado teológico? A ressurreição da carne é uma resposta ao pecado original e à morte, que feriram a natureza humana. É a vitória definitiva de Cristo sobre o pecado e a morte, restaurando a criação e a sua plenitude. Agora entrarei no último tema deste vídeo, sobre o arrebatamento. Será que a Igreja Católica, a doutrina católica, aceita o arrebatamento? É isso que nós vamos ver agora. A doutrina católica não aceita a crença do arrebatamento, da maneira como é ensinada em muitas denominações protestantes. Essa crença que afirma que os cristãos serão arrebatados secretamente antes da grande tribulação, para encontrar Jesus nos céus. Não tem base na tradição, na Bíblia, no catecismo da igreja, ou nos ensinamentos dos padres da igreja. Agora eu vou explicar, conforme a Bíblia, o catecismo e os padres da igreja, sobre o arrebatamento. O que é o arrebatamento? Segundo algumas igrejas
Protestantes. A doutrina protestante do arrebatamento secreto ensina que Jesus virá invisivelmente antes da tribulação, um período de 7 anos de sofrimento. Ele levará os cristãos fiéis ao céu. Depois disso, a grande tribulação ocorrerá na terra. Então Cristo voltará visivelmente para estabelecer o seu reino milenar. Essa visão é baseada em interpretações literais e fragmentadas da Bíblia, promovido principalmente pelo teólogo americano John Nelson Darby no século XIX e popularizado pelos movimentos evangélicos nos Estados Unidos. Essa crença não faz parte da tradição apostólica e nunca foi acreditada pelos primeiros cristãos, tão poucos mencionados pelos padres da igreja. O que a Bíblia realmente ensina? A Igreja Católica rejeita o arrebatamento secreto, porque a Bíblia ensina que a segunda vinda de Cristo será única e visível a todas, não será escondida. E também não fará acepção de pessoas. Os protestantes que creem no arrebatamento, não são todos que creem, tá? Usam passagens como 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 e Mateus capítulo 24, 40 a 41. Mas essas passagens têm um significado diferente no contexto bíblico e na tradição da igreja. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz: O próprio Senhor descerá do céu com um grito de ordem, com a voz do arcanjo e com o som da trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos serem arrebatados juntamente com eles às nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O que realmente significa? Essa passagem descreve a segunda vinda de Cristo, no fim dos tempos, um evento glorioso e público. O apóstolo Paulo usa as imagens de um encontro triunfal, como quando o imperador era recebido pelo seu povo, fora da cidade. Então era acompanhado de volta para dentro dela. Não há menção de um arrebatamento secreto antes da tribulação. Em Mateus 24, 40 e 41. Então 2 homens estarão em campo. Um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estão moendo moinho. Uma será levada e a outra será deixada. O que isso significa? Jesus estava falando do juízo final. O contexto é o tempo de Noé. Mateus 24, 37 e 39. Onde os que foram tomados eram os pescadores levados pelo dilúvio. Assim, estar tomado significa punição divina, e deixado significa ser preservado para o reino. Olha como é importante a boa interpretação da Bíblia, a interpretação através do magistério da igreja, e não a interpretação literalista, fundamentalista, que ocorre vários problemas, vários erros e desvios teológicos. O que o catecismo da igreja ensina? A igreja ensina que haverá apenas uma segunda vinda de Cristo, gloriosa e universal, para instaurar o juízo final. Nos parágrafos 675 a 677, a igreja passará por uma grande prova antes da segunda vinda de Cristo. O anticristo enganará muitos, e haverá uma apostasia final. Somente então acontecerá a vida gloriosa de Cristo, apostasia, rejeição da fé. No Catecismo 668 a 677, Cristo virá uma única vez, para instaurar definitivamente seu reino, depois da última tribulação. Nada no catecismo fala do arrebatamento secreto antes da tribulação. O que disseram os padres? Os primeiros cristãos nunca ensinaram arrebatamento pré-tribulacional, como os evangélicos, os protestantes dispensacionalistas. Pelo contrário, afirmavam que Cristo viria apenas uma vez e ao final da história para o juízo final. Santo Agostinho escreveu na Cidade de Deus, seu livro 20, capítulo 5, que nenhum cristão deve esperar por um arrebatamento para escapar da tribulação. O juízo final e a ressurreição dos mortos acontecerão juntos, quando Cristo vier da glória. São João Crisóstomo, ele comenta 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Disse que os cristãos vivos se unirão aos ressuscitados que receberão Cristo em sua única segunda vinda. Não que ele nos leve para o céu, mas que nós o acompanhamos na terra, como costume, que os cidadãos saiam ao encontro dos reis para recebê-los. São Justino Marte, período pós-apostólicos, anos 100 a 165. Haverá uma única vinda de Cristo em glória, segundo pelo juízo final. Nenhum dos padres acreditava em um arrebatamento secreto antes da tribulação. Então, como demonstrei aqui, o arrebatamento, nós católicos não acreditamos. Isso foi uma interpretação fundamentalista errada
que alguns protestantes, não todos, fizeram sobre algumas passagens. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. É um vídeo longo, mas bem aprofundado, teológico, cheio de citações. Deixarei as citações é, no, na descrição do vídeo. Comenta o que acharam. Fale também o que vocês querem que eu fale sobre algum assunto, se esse assunto foi importante para vocês. Curta e compartilhe para que nosso canal cresça e que me motive a fazer mais vídeos assim. Porque se ele não tiver muita visualização, eu acredito que vocês não estão gostando desse tipo de conteúdo catequético e que fortalece o ensinamento da nossa doutrina. Não no achismo teológico, mas sim fundamentado na teologia católica, no catecismo, na Bíblia, nos que os padres da igreja falam. E então, se não tiver pouca visualização, eu tô achando que esse conteúdo não está agregando nada para vocês. Então deixe seu like, curte, compartilhe e para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E viva Cristo Rei!